queria começar te perguntando o seguinte. Há um tempo atrás, recebi o Ademar de Campos aqui. E no momento que a gente estava almoçando, ele me falou algo muito interessante que eu venho pensando e mastigando sobre isso. Ele dizendo o seguinte: nenhum homem foi feito para a fama. Uhum. O ser humano, a forma que Deus nos fez, a forma que Ele fez o nosso cérebro, nossas emoções, ele não foi feito para a fama. Uhum. Né? E você experimentou disso, né? Você vive um pouco disso, mas você experimentou disso com a banda, com o Raimundos e tal. Eu queria começar te perguntando, o que essa exposição e onde você vai, alguém te conhece, tal, o que isso faz na alma de alguém? Como é que você lidou com isso, assim? Cara, tiveram muitas fases na minha vida, desde o momento em que eu me torno conhecido por causa da música, com o Raimundos, e a forma como eu lido com isso até hoje. Tiveram vários Rodolfos nesse meio do caminho. Tá. Talvez falando do primeiro, eu acho que passa por aquele negócio, talvez a gente possa falar de paternidade, de você precisar de atenção. Então, de repente, você fala, cara, se eu tivesse atenção, talvez aquela garotinha ia olhar para mim, se eu tivesse atenção, talvez meus pais iam falar, cara, que legal que você fez. Que orgulho, então, parabéns. Exatamente. Então, assim, eu era um moleque muito introspectivo. Ainda sou um cara muito introspectivo. Eu amo silêncio. Eu não ouço música. Tipo assim, sou meio antissocial às vezes. Eu amei o distanciamento social. Amei. A gente brinca lá que aquele de 2 metros não estava aguentando mais. Eu queria o de 10 de volta. Pelo amor de Deus, 2, estava muito perto. Mas assim, eu me lembro de um molequinho, quando a família, assim, churrasco, férias, sempre tinha muita música. Às vezes eu ficava num canto me imaginando sendo o cara que tocava aquela música. Fosse forró, qualquer coisa. Eu sempre me imaginava tocando sanfona. Sabe, tipo assim, eu me imaginava fazendo algo que pessoas iam parar para ouvir. Ou eu parar para prestar atenção. Tem a parte da arte, que eu queria mostrar essa arte, mas eu não tinha arte ainda dentro de mim. Então eu acho que em primeiro plano tinha uma necessidade de atenção. Ser visto. De ser visto. Ser notado. Exatamente. Isso é importante. Era algo assim. Hoje, olhando para trás, eu consigo discernir isso. Ao mesmo tempo, quando eu começo a tocar, e quando começa a aparecer, de certa forma isso me causa desconforto. Tipo assim, se deixasse eu ficava escondido em algum canto. Tipo, você vai aparecer, é o teu sonho, mas você não quer. Então aquilo que eu quero, quando eu alcanço... De repente não sou eu. Assim, respondendo a tua pergunta de uma maneira muito prática, lidar com a fama hoje em dia, a impressão que dá é que ninguém te conhece. Na real é essa. Tipo assim, se você me conhecesse, você não ia querer uma foto comigo. Sabe? Tipo assim, se você me conhecesse, talvez o tratamento fosse diferente. Às vezes uma sensação estranha. Eu me lembro que a Laura Sogueres, uma vez ela falou para mim, logo quando ela foi morar lá no Texas, ela falou, eu preciso de um descanso da minha identidade. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, o descanso da identidade. Né, de você estar num ambiente onde as pessoas não sabem quem você é e aí finalmente você pode ser você. Né? E, por exemplo, eu amo viajar, eu e minha esposa, a gente ama viajar, e o lugar que a gente mais gosta na face da terra é o Havaí. E a última vez que eu estive no Havaí, no ano passado, eu constatei um negócio e falei, Ali, essa terra é o primeiro lugar em pelo menos 20 anos que todas as pessoas que eu conheço, nenhuma delas foi por aquilo que eu faço. São pessoas que eu conheci na rua, de convívio. Gente que eu passei 5 anos até receber um bom dia. E tipo assim, gente que vai acostumando com a sua cara. E de repente te trata como você sendo um igual. E cara, foi uma experiência muito gostosa, porque às vezes é um ambiente muito só quando você está isolado na fama. Tipo, todo mundo que chega perto de você, talvez querendo alguma coisa, todo tratamento que você recebe é porque as pessoas sabem quem você é. Então, assim, até a gentileza, até a generosidade, você desconfia de tudo. Né? Você acaba desconfiando de tudo. Pode não ser genuíno. Exatamente. Na época que eu estava no Raimundos, de certa forma isso me fez mal, ao ponto de eu não confiar mais em ninguém e de eu me ver em algumas situações como um aproveitador. Tipo assim, todo mundo só tira proveito de mim, eu vou tirar proveito também. Né? E aí você se torna muito frio.
você congela suas emoções e já não se entrega mais a relacionamento algum. Para mim, arrumar uma namorada, ter uma namorada, era uma coisa dificílima. Porque eu não conseguia confiar e eu não queria também nada sério com ninguém, porque eu falava que está todo mundo tirando proveito de mim. Então, assim, leva um certo tempo, porque aí eu estou falando agora de um cara que se converteu, teve um encontro com Cristo e é natural que seja curado nessas áreas, né? E, de repente, você vem para um ambiente cristão que tem a sua indústria de entretenimento dentro e você já chega conhecido, você já chega famoso porque você era o cara famoso que se converteu. Então, assim, leva tempo até você encontrar a forma saudável de lidar com isso. Hoje, eu acho que eu estou encontrando, de certa forma, de perceber, cara, é uma dádiva, sabe? Tipo, é uma oportunidade de não simplesmente fazer evangelismo, mas de ser um evangelista. Qual a diferença? Cara, não está atrelado ao que eu faço. Se eu andar na rua, eu estou evangelizando. Sabe? Tipo, por causa da natureza do meu chamamento, eu vou chamar de chamamento, de como Jesus me achou, dele fazer algo na minha vida, na frente de todo mundo, e quer você goste ou não, você sabe o que aconteceu, você ouviu falar pelo menos, do seu nome apontar para uma obra que Deus fez. Isso é uma dádiva. Sabe? Tipo assim, salvas as devidas proporções, mas eu sempre brinco que Lázaro não precisava fazer nada para evangelizar. Se ele fosse comprar pão, ele evangelizava. Se ele andasse de skate, todo mundo caía duro no chão falando, brother, eu fui tudo no teu velório. Tipo assim, das pessoas olharem para você e saberem, velho, não tem como ser. Tem um cara que ele trabalha numa construção, que é na rua que eu moro ali. Toda vez que eu vou para a praia, eu passo pela construção, tá ele. Ele tem uns dread, ele é uma figura. Ele me para às vezes para ficar falando de Bíblia comigo. E a primeira vez que ele me parou, ele falou, velho, eu vi um negócio na internet, eu te vejo aqui passando outro dia. Ele falou, não tem como ser a mesma pessoa. Ele falou, é impossível ser a mesma pessoa. Tipo, um cara que não é cristão, tipo, constatar isso, de me ver andando na rua. Eu falei, cara, isso é uma dádiva. Então, assim, é um tempo de ressignificar o que antes era um peso, era um arrasto na minha vida. Ou até muitas vezes eu vi até como uma maldição, sabe? Tipo assim... eu já vi gente falando isso em entrevistas, assim, de falar, cara, eu fui amaldiçoado. Às vezes a impressão, principalmente, quando tudo que você queria, você estava na estrada, só na frente de milhares de pessoas o tempo todo, todo mundo sabe o teu nome, mas ninguém sabe quem você é. De repente você vai para casa dos teus pais, cara, você vai ter uma festa de aniversário dentro da casa dos meus pais, você chega lá, eles convidaram todo mundo para ver o filho famoso e ficar tirando foto. Teve um aniversário meu na casa da minha mãe que ela chamou a Caras. Cara, pensa num bicho revoltado, velho, com mal-humorado a festa inteira, porque era o meu refúgio, entendeu? Sim. Eu queria estar num lugar onde as pessoas sabem quem eu sou, e de repente eu percebo, cara, ninguém, nem minha família sabe quem eu sou. Né? Porque se soubesse, não faria isso. Né? Então, assim, claro que isso não foi maldade da minha mãe, nenhuma. Ela estava querendo, enfim, as pessoas iam atrás deles, que era uma coisa, seu filho que está fora, às vezes pensa até assim... Tô prestigiando, eu entendo mostrando como ele tem valor, né? Eu entendo isso completamente. Minha mãe não fez isso por mal, de forma alguma. Mas naquele momento em que você está numa fuga, né? Tudo é muito agressivo. E é interessante que quando o Ademar estava falando, né? Eu comecei a entender isso, né? Então buscar a fama seria uma das coisas mais inúteis que a gente poderia fazer, né? Porque é buscar algo que é tão difícil de lidar depois que chega, né? Agora, ela se tornar um preço para um propósito maior, aí tudo bem. Você pode encontrar forma saudável de encará-la, né? De encarar isso, né? Eu fico imaginando. Porque hoje em dia a gente pode traduzir fama. Qual o maior benefício da fama? Seria a influência. Isso. Eu acho que esse daí seria o maior benefício de bate-pronto que a gente pode falar da fama, é a influência. Se a gente pensar que, cara, a influência de José de Arimateia fez toda a diferença na história, né? Dele ter acesso a quem tinha o poder de liberar o corpo para ele, enfim. Então, ter recursos para fazer. Exatamente, ter os meios para fazer. De repente, cara, é interessante porque a gente na vida de igreja, a gente sempre ouviu falar do crente 007,
E de repente naquela hora entra em ação dois, né? Zé de Arimateia e Nicodemos, cara. Aqueles caras que estavam sempre ali perifericamente, agora eles estão no centro da parada. Uau. Eles estão... Eu lembro de ter visto uma pregação do Judson de Oliveira, ele falando, alguém que investiu no corpo morto, entendendo que ele vai voltar a viver, né? Mesmo sem saber, porque eles não estavam ouvindo o papo da ressurreição. É isso. Ou seja, investir no corpo morto de graça. Eu vi alguém falando sobre isso de forma profética, né? Quem são aqueles que vão ter coragem de lidar com as feridas do corpo de Cristo, né? Ao invés de rejeitar, essa igreja não está em nada. Tá, não, mas assumir isso daí, né? Exato. Muito bom. Agora, quando você se converte, e eu creio que assim, eu talvez não precisa entrar em detalhes assim, da conversão, porque eu creio que a maioria tem que estar com a gente que já te acompanhou, já ouviu da conversão, da forma maravilhosa que o Senhor chamou você. Mas quando você se converte, você tem essa atitude de abandonar tudo. Né? Até nessa conferência de 2019 você pregou sobre isso, né? O largar tudo, né? O abandonar tudo. Né? E eu te pergunto, assim, hoje, nesses anos de caminhada, você vê um outro caminho para a situação que você vivia e outros hoje vivem? Havia um outro jeito de ter um relacionamento real com Jesus, mas ainda estar ali dentro e fazer algo? Ou, cara, Cara, no meu caso eu não vejo. No seu caso, No meu caso, especificamente. Esse é um negócio que eu lembro que o tema foi maturidade. Sim. Tentando falar isso da forma mais madura, é entender que cada caso é um caso. Né? Tem aquele cara que Jesus fala, tu vem e me segue. Tem aquele outro que fala, eu quero ir. Fala, não, você vai para casa. Qual é o problema comigo? Não, eu tenho uma coisa... Então a gente não poderia falar, todo mundo tem que fazer o que você fez? Eu creio que não dá Mas para tem falar. outros que vão ter que fazer o que você fez e... Exatamente. Eu creio que o que aconteceu comigo foi Deus fazendo tudo o tempo todo. Entendi. No sentido de o barulho que ele fez quando eu saio da banda. Assim, a minha conversão sem a saída da banda teria uma proporção minúscula perto do que foi. E assim, se eu fosse pensar em autopreservação, ficar na banda seria muito melhor para mim. Faz negócio paulatino, né? Pelo amor de Deus, devagar. sofri demais, tá doido? Você perder tudo, assim, não tem ninguém perto de você. Tanto que quando eu e a Ali, a gente casa, um mês depois, a gente não tinha 4 testemunhas. É mesmo? 4 testemunhas para casar, a gente não tinha. A gente teve que ligar para o pessoal da Sara Nossa Terra, que era perto de casa. A secretária e o diácono foram, e os irmãos que nas campanhas de oração lá, um irmão e uma irmã da Assembleia foram. E é disso que você está falando. Todo mundo te conhece, mas ninguém te conhece. Ninguém sabe quem é você. E pouquíssima gente se importa de verdade. Enfim. No meu caso, cara, olhando para trás, eu vejo a perfeição do que Deus fez. Sabe? De me dar a coragem de cometer uma loucura. Porque foi uma loucura. Foi uma loucura. Tipo assim, a própria ira que isso despertou nos caras da banda e nos fãs e no sistema em geral, tinha MTV na época, em todo o meio. Até essa ira, ela foi proveitosa para o evangelho, para que essa notícia espalhasse. Entendeu? Porque a gente está falando de uma notícia. O evangelho, ele é uma notícia. Né? A conversão, no meu caso, ela foi uma notícia. Para mim, ela foi uma coisa. Para as pessoas, em geral, é uma notícia. Então, cara, a forma como aconteceu, essa notícia espalhou que nem uma bomba, foi fragmento para todo lado. Eu lembro que tinha gente que falava, velho, não sei nem o que é Raimundo, mas eu sei que o tal do Rodolfo se converteu. Nunca ouvi. Exatamente, porque a notícia espalhou. A própria natureza da época, a internet ela estava dando seus primeiros passos. Se tivesse internet, como temos hoje, não duraria uma semana de falação. Tá. Porque todo mundo ia falar tudo que tem para falar hoje, amanhã e depois, e ninguém aguenta mais. Viram Trend Topics e pronto, acabou, morre ali. Como não tinha, saía numa revista. No mês seguinte, tinha outra revista. Aí daqui a pouco tinha outra resposta. Então, isso se estendia por meses, esse tipo de notícia, né?
E foi virada ali, cara, começo dos anos 2000, tava muita coisa movendo, o MP3 vindo, a indústria fonográfica quebrando, tipo, a MTV mutando, né, ela virando só um canal só de reality show e comportamento. Era muita coisa sendo alterada naquele ambiente, né? E de repente vem isso como foi uma bomba, né? Sim. No meu caso, eu não vejo como, assim, agora falando de vida pessoal. Sim. Eu vivia radicalmente no ambiente. E eu tinha um desejo radical de ter outra vida. De repente, vem Jesus e entra na minha vida. E a questão não é que eu vi Deus me arrancando do Raimundos. Eu possa ter pensado isso até em algum momento. Hoje, olhando para trás, ele só me deu coragem, cara, de viver outra vida.